Tá. Pronto, agora sim. O Raga meio que boiou legal agora nas configurações do OBS. Mas estamos aqui. Boa noite para quem é de noite, bom dia para quem é de bom dia. Aê, aê, papai, a benção. Maculele, é o rei da valentia. Lucas, mande bala aí, meu querido. Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. A gente está começando aqui mais um Digo da semana, ao qual hoje eu vou confessar que hoje foi uma luta, mas estamos aqui fazendo, né? O nosso convidado ainda não apareceu, né? Mas a gente vai fazer assim mesmo, pessoal, porque a gente tem várias programações e não dá para ficar adiando. Né? O Raga mesmo, ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu, então é isso, né? Hoje, assim que o Rafael Dacon aparecer da editora Daco, a gente vai fazer uma entrevista com ele para a gente poder mostrar do Apagão, o Grito Mudo das Ruas, né? Que coincidentemente caiu num dia dos discos de vinil, né? Esse é o volume 5 do Apagão. Já é a quinta campanha que acontece, inclusive o próprio Apagão ele tem um jogo de board game da extinta editora Fanbox, né? Tem um clipe, Raga, pode estar passando aí o clipe pra gente? Posso dar-lhe? Pode dar-lhe, Então pronto. vai. Eu vou me mutar aqui. Nas ruas de São Paulo a gente vê pichos por toda parte, muitas vezes as pessoas não sabem o que eles significam. Mas as pessoas que fazem parte do universo do picho sabem da importância de colocar o seu nome num lugar inalcançável. E esse é só assim o começo da ideia do que é essa nova edição de Apagão. Apagão, grito mudo das ruas, que mostra aí um conflito surgindo, uma guerra, porque alguém decidiu apagar os pichos da cidade e que nesse mundo pós-apocalíptico é a forma que o povo usa para organizar os territórios das gangues. E para você que tá chegando agora, Apagão é uma série em quadrinhos que mostra uma São Paulo pós-blackout, sem eletricidade nenhuma, que se divide em gangues que começam a disputar recurso e território na porrada. E cada gangue com uma visão política diferente. E eu sou Rafael Fernandes, roteirista desse universo, co-criador ali junto com o Camaleão. E a gente já tem 4 edições em quadrinhos, essa é a quinta. Já tem jogo, já tem audiojogo, tem trilha sonora, tem uma porção de coisas e vários colaboradores que participaram dessa história e que você agora pode também descobrir esse universo, mergulhar nele, que tem tudo a ver com o mundo que a gente vive hoje. E nessa edição de Apagão aí, o grito mudo das ruas, além do tema do picho, nós temos um timaço formado aí pelo Gabriel Baltazar nas artes. Fez um trabalho muito cuidadoso de criar cenários bem complexos, com muitos prédios e tudo mais. E também cores do PH Gomes, um cara que já fez aí o Cangaço Overdrive, Além das Raízes. Tem um trabalho muito cuidadoso também de cores. E a capa é do Rui Silveira, uma capa sensacional que tem aquele efeito em que o personagem vai se deslocando assim pela imagem. Então, muito interessante, que também vai ter cores do PH. Então esse é um timaço que a gente juntou pra fazer esse quadrinho. Então eu conto muito com o apoio de vocês pra esse quadrinho aí. E pra isso é só entrar em catarse.me/apagão5, como tá aparecendo aí, você pode fazer um apoio. Pronto, tá aí. A exibição e o convidado já está junto a nós. E aí, galera, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Bem, se apresenta aí pra galera, Rafael. Tu já esteve aqui conosco, mas pode apresentar. Opa, beleza, pessoal? Sou o Rafael Fernandes, editor e roteirista de quadrinhos. E no momento aí eu tô com um projeto no Catarse de Apagão, mas é uma série que eu já faço desde 2012, acho que é. Quando eu entrei na Draco, foi o primeiro projeto que eu apresentei para a Draco. E aí o Eric aprovou e desde então estamos juntos aí trabalhando, fazendo quadrinhos e livros de literatura de gênero, né? Terror, fantasia, ficção científica e outros gêneros, sempre com autores brasileiros, né? A gente trabalha especificamente com autores brasileiros. E o Apagão é a minha série aí, mais urbana, misturando várias referências de desde gangues de rua, turmas da rua, pichação, Vampira Máscara, algumas coisas do Batman, blackouts que eu vivi e tal, mas para mostrar uma São Paulo devastada por um blackout, 3 meses de eletricidade não volta,
o centro da cidade se divide em gangues que começam a disputar recursos na porrada. E essa edição nova aí que chama Apagão, o Grito Mudo das Ruas, é um quadrinho sobre pichação, né? Então, por isso que é o Grito Mudo das Ruas, né? São os grafites, na verdade os pichas mesmo, aqui na cidade específica de São Paulo, tag reto e tal, que a galera usa para se comunicar pela cidade, de certa forma, no mundo pós-blackout. E aí a história gira em torno disso. Show, show de bola. Então vamos começar a fazer as perguntas em cima pro Rafael da Com, depois a gente vai pro momento da rádio e o encerramento. Raga, contigo. Eu já vou pegar aqui uma pergunta que a Tati fez no chat que eu acho bem pertinente. A Tati perguntou se pegar esse volume 5 ela consegue entender a história ou ela precisa pegar os outros. O que tu acha, Rafael? A proposta que a gente tem feito com a maior parte das séries da Draco é você conseguir ler as histórias fora da ordem, né? Então, se você tiver acesso a uma edição, ela funcionar sozinha. Então, sim, dá para você ler só essa edição. Pô, Ela tem começo, meio e fim, mas se você ler as outras edições, você vai ganhando o contexto, né? E vai conhecendo mais sobre esse mundo. E na campanha lá do Catarse tem tudo. Se você quiser, tem todas as edições, inclusive tem uma que tá quase esgotando. A gente tem pouquíssimos exemplares, essa também só tem alguns lá que tá disponível, dá pra ver. É o segundo apoio com todas as edições. Mas dá pra ler só essa. Uma boa. boa. E aí, antes de passar pro Lucas, eu tô curioso, ó, como tem sido chegar até a quinta edição de Apagão? Imagino eu que, como tu falaste, foi a tua primeira proposta para Draco, né? Uhum. E imagino que deva ter formado uma comunidade em torno ao ponto de não só você desejoso por fazer novas edições, como uma comunidade esperando por eles. Tu pode contar um pouco disso? A gente foi construindo aí com vários colaboradores, né? O projeto foi criado por mim e pelo Camaleão lá para 2010, eu acredito, por aí 2011. E a gente veio trabalhando nas ideias e pensando nisso. E aí, por fim, aí o Camaleão fez as duas primeiras edições. Aí ele me liberou para fazer com outros colaboradores. Acabei fazendo com a Abel e com a Fabi Marques. Passei pelo de Lacerda e agora estamos aí com o Gabriel Baltazar e o PH Gomes. Eu estou falando disso porque no meio disso tudo, você vai conhecendo o público e vão passando pelas várias fases do apagão, né? Então, toda Comic Con tem sempre alguém me cobrando de apagão, Perifacon. É um quadrinho que tem um público específico, né? Normalmente são pessoas que curtem hip hop, que curtem punk rock, a galera dos movimentos sociais costumam gostar bastante, e especialmente pessoas da periferia como eu. Costumo até brincar que é o herói de bermudão que todo mundo sempre quis. Lugares quentes, né? Que a gente mora num país quente. As pessoas não imaginam um herói que faça parkour e um monte de coisa com aquelas roupas super pesadas que a gente vê em outros universos de outros países, né? Mas aqui no Apagão a gente tem os nossos heróis de bermudão e outras roupas mais calorentas. Mas é uma galera muito interessante que acompanha o Apagão. Eu recebo várias mensagens, inclusive pedindo derivados, pedindo outras coisas. E tem gente que veio de caminhos que você nem imagina. Eu citei as edições, porque além das edições ainda tem um podcast. Tem gente que ouviu qual podcast, de repente descobre alguma edição. Tem gente que gosta da trilha sonora e acaba encontrando. Tem gente que vê as coisas do Apagão, o card game do Apagão, né? Que foi feito pela Fanbox, pelo Gustavo Barreto. Também é uma porta de entrada. Depois a galera vai descobrir que tem quadrinhos. Então, eu acho que tem já um universo para ser explorado de não só de quadrinhos, mas também de obras conectadas, né? Que a ideia é ser um projeto transmídia. Saiu até um projeto de conclusão de curso falando que Apagão era um projeto transmídia e que desde o começo a proposta era essa, sabe? Então é interessante, né? Eu acho que eu deveria ter criado um grupo só de discussão do Apagão, mas o pessoal ia roubar todas as informações, né? Ia pegar todos os spoilers de mim, porque sou boca aberta, tem que tomar cuidado. Aqui no Pará a gente chama boca de jambu. Boca de sacola também, não tem boca de Também. sacola. Boa. Eu sou considerado boca de sacola. Eu sou. Lucas, tá contigo. Cara, por favor, eu te peço, eu tô aqui suplicando, quase de joelhos, faça esse grupo do Apagão, sim, né? Uma coisa a qual eu já te pedi antes, eu peço novamente, é fazer um RPG do Apagão. Cara, Muito.
A gente está trabalhando nisso. Era para ter saído bem antes, cara, mas muita coisa mudou, né? Eu trabalhava no mercado editorial, então estava bem focado, estava bem direcionado já a fazer. E aí eu precisei fazer uma migração de carreira, e, putz, aí balançou um pouco minha vida, tive que fazer uma pós-graduação e tudo mudou, né? Agora as coisas se acalmaram, eu terminei a pós, estamos nos organizando aqui. Eu estou fazendo um suplemento aí que estou devendo para o pessoal, que é para um RPG. A gente precisa confirmar com eles se eles vão aprovar ou não, mas até então estava combinado, está um pouco atrasado, mas vamos fazer que seria para o Savage Worlds. Aí vai depender do pessoal aprovar, se a gente pode. A ideia nem é vender, é literalmente atender o público aí que está interessado e nós queremos fazer uma linha de RPGs da Draco. A gente já lançou um que chama Brave Zenith, que é um RPG que mistura aí fantasia, com Brasil, com brasilidades, com um pouquinho de Hora da Aventura, com outras doideiras. Um RPG bem divertido, bem legal. E essa proposta, na verdade, que a gente está pensando é usar algum sistema. A gente está pensando em usar um sistema que já está, não vou chamar o termo errado, né? Creative Commons, acho que esse seria o correto, esteja aberto. Licença A gente até aberta. pensou, licença aberta, a gente até pensou em fazer o nosso, começamos a desenvolver, mas eu acho que a gente viu que é gastar um tempo com uma coisa que a gente poderia já usar algo que as pessoas fazem melhor que nós e fazer o que a gente faz melhor, que é criar mundos. Então, tá bem desenvolvido, cara. Já fiz bastante coisa. Eu tô só reunindo as informações e terminando de editar para poder fazer o primeiro rascunho completo, e aí mostrar para vocês. Tô fazendo com um parceiro aí, o Jorge Café. E aí a gente está trabalhando já há um tempinho. Vamos ver como é que vai ficar esse primeiro suplemento, que é uma aventura e algumas adaptações para o pessoal jogar, o Savage Worlds, mas o RPG eu acho que vai ficar bem interessante, até para matar a vontade de algumas pessoas, que era jogar na sua própria cidade, né? Todo mundo fala, poxa, eu queria jogar, faz Curitiba, faz Belo Horizonte, faz Fortaleza, faz Belém. E aí, de repente, fazendo RPG e colocando uma parte lá que eu coloquei para você localizar na sua cidade, você mata a sua vontade e cria histórias novas, vai ser bem divertido. Inclusive, fica a minha ideia aí para quem for jogar e até mesmo o pessoal de fora começar a aparecer fanfic do Apagão, já pensou? Os Olha. fanfics da própria, A dos pessoa, próprios quadrinhos das pessoas nas uma, suas próprias regiões. se uma turma que tirava um sarro quer fazer a versão infantil, que é chamar Turma do Apaguinho. Isso aí. Ei! Cara, nossa, já pensou como que seria? Porque assim, a gente pensa da parte de adolescentes e adultos, mas e a criançada? Como que seria da parte do apagão, né, cara? É um grande gato mia, né, mano? Pô, era aquela coisa que assim, uma coisa que dizem é que se acabasse a luz e internet das pessoas, até é onde apareceu a origem do tira-sarro, né? Falando assim, pô, tira um tablet, tira um celular da criança, olha o que acontece, né? É aquela tiração, mas é uma coisa real, porque aí a Cara, criança volta a cada rua. você está falando uma coisa muito interessante, porque quando surgiu o apagão, era o começo dos tablets, né? E aí, uma das coisas que estavam me incomodando era as pessoas começarem a abrir mão dos livros físicos para ler os livros digitais, né? E aí tinha umas piras minhas, umas piras paranoicas do tipo, como você vai ter certeza que está lendo o livro que era antes, né? E não estou modificando seus livros? Entre outras paranoias malucas minhas. E aí tanto que nas primeiras edições tem um cara usando um tablet de prato para comer, sabe? Que não serve para mais nada. Então, eu acredito que nem precisava a gente estar conectado para ser dramático. Agora é pior ainda. A crise de abstinência que as pessoas vão ter, a violência que vai surgir, literalmente é o que eu acreditava na época. Imagina agora, em 3 meses, a gente já vai estar num estado de barbárie muito rápido. Eu lembro de um blackout não, a polícia fez uma greve no Espírito Santo, se eu não me engano, ficou um período grande sem atuar, uma coisa assim, e a cidade já se deteriorou por completo, perdeu totalmente o controle. Então eu acredito que ia ser parecido e rápido, né? Porque os alimentos começam a estragar, as pessoas que estão hospitalizadas começam a ter risco de morte ampliado ou, né, acelerado. Então é um universo caótico
assustador e, de certa forma, que permite que as pessoas mostrem os seus valores, né? Porque normalmente quando a gente está na pior situação possível, que o ser humano mostra a que veio, né? Eu antes de eu passar por Raga, até uma coisa que tu me fez lembrar bem disso daí, porque recentemente a gente teve esse apagão numa das regiões aqui, que foi. Eu não sabia que tinha sido a polícia, né? Porque nas primeiras notícias que mostraram desse apagão, desse corte, eles alegaram que foi a população, e a população dizendo que não foi, que foi o governo. Eu tô falando de duas coisas diferentes. Um foi uma greve da polícia no Espírito Santo que aí causou, não um apagão, mas um Um total, estado de insegurança. isso, estado de insegurança, um rompimento total com a civilização. Esses caras surtaram, eu acho que o apagão, se eu não me engano, foi na região norte. Acre, Rondônia, era uma parada Amapá. assim, Mato Grosso. Amapá. Amapá, isso, eu lembro, bem lembrado. E aí ficou um tempão, foram vários dias, né? Foi uma situação bem pesada mesmo. Eu lembro É, que e a galera até mandava mensagem pra mim, e tudo, que era parecido com o meu padrinho e tal. Acho que foi 2020, não é isso? Isso, foi bem é recente. esse mais ou menos que eu tô falando, entendeu? Que eu tô confundindo algumas coisas, mas é desse que eu tô me focando. Bem, Raga, tá contigo pra fazer a pergunta. Bom, vou tocar num ponto que o Rafael comentou, que é o que fundamenta os grandes centros urbanos dos dias de hoje. A comunidade criada pela energia elétrica. Foi possível gerar geladeiras que guardam comida, foi possível gerar conforto, seja com ventilador, com ar-condicionado ou aquecedor em épocas de inverno, e isso fez com que gerasse o que nós conhecemos como aquelas grandes migrações para os polos urbanos. Não sei se vocês lembram das migrações nordestinas para São Paulo. Isso é clássico dos anos atrás. Por quê? Porque São Paulo começou a ofertar um conjunto de comunidades que vinha as pessoas de uma miséria intensa do Nordeste para arriscar algo a mais nos grandes centros. Só que aí quando você suspende energia elétrica, além de gerar o caos, como o Rafael comentou, perde-se o principal fator de permanecer na cidade. Porque se você ficar na cidade, não vai ter mais comida. A fonte de comida é longe pra cacete. Ou seja, vai todo mundo voltar para os campos. É esse o efeito natural. E sabe onde a gente viu isso? The Walking Dead. The Walking Dead, os sobreviventes saíam dos grandes centros urbanos e foram para o interior. E eles, conforme eles foram se estabelecendo, eles iam criando pequenas fazendas para gerar comida para eles poderem se alimentar. E essa visão combina muito com o apagão. E aí, Rafael, em termos de sistema, eu te recomendaria um que é licença aberta de Terra Devastada. Já ouviu falar? Já sim. Você tá falando do. Como é que é o nome do nosso amigo aí? John Bogea. Sim, pô, eu fiz um quadrinho para Abismo Infinito, cara. Então pronto. O sistema Terra Devastada ele só usa dados de D6, é o pool dice, né, de D6. E é muito simples. E ele tem esse contexto de uma cidade que perdeu completamente o controle e a segurança. E as pessoas são sobreviventes. Uma adaptação ou outra você consegue usar pro apagão, caso queira seguir nesse caminho. Lucas, Até mesmo tu citou do Terra Devastada, ele tem um modo com dados e sem dados, né? Então, de repente, até mesmo para mais para frente, como você falou que é um transmídia, aparecer um LARP de apagão, cara, eu adoraria pegar um local abandonado. A gente tem aqui mesmo na Praia Gange a famosa Vila das Crianças, que tem um local que ele é abandonado pelo governo, né? Mas ele é colocado como um ponto histórico pela população, né? Olha só. Então, eu acho, e é um ótimo, ele é um local que é cidade e natureza ao mesmo tempo, porque ele é em cima do morro, né? A gente, aqui na Praia Grande, tu vai descendo aqui a parte da praia e tem um encontro entre praia e morro
ao mesmo tempo, porque vai afunilando. Então, de repente, nossa, caraca, fazer um apagão aqui no quadrinho, tá, gente? Lado direito da praia, né? Isso. Porque o lado esquerdo é o forte, né? Não, o lado esquerdo é o forte. Pô, fazer um apagão no canto do forte, indo lá pra Garganta do Diabo e depois a Quinta do Vitória das Vacas. Nossa. Mas olha, o que é Ah, bem provável que vai acontecer é a gente usar um sistema mais amplo, porque a gente queria um sistema para todas as obras da Draco que pudesse ter adaptações para cada coisa, né? Então, isso que a gente está falando do apagão, a gente pretende fazer Solar Punk, precisa fazer outros universos que a gente tem. E se for o mesmo sistema, facilita, né? Porque aí o nosso jogador vai só ver a novidade ali do que tem de adaptação mesmo. Fica melhor para pessoa que vai curtir as nossas paradas, né? Então, eu acho que tem um público que gosta das nossas coisas, que já até adapta normalmente as nossas coisas para RPG. Eu sei que tem uma galera que ela faz adaptações dos nossos quadrinhos de terror, de horror cósmico. Tem uma galera que mexe com apagão. Apagão, eu acho que é o que mais ouvi histórias sobre adaptações. O pessoal usa o Mandril e a gangue no meio em aventuras cyberpunk. Eu já ouvi um monte de falar isso. Tá jogando, aí surge, os caras usam a gangue na história. Então, eu acho que tem essa relação com as distopias, os fins de mundo, aí, os pós-apocalípticos, é grande com o apagão, mas nas nossas outras obras a gente tem outros vieses, né, tipo fantasia, tem outras coisas, e eu acho que se fosse um sistema. Bom, a gente até já sabe qual que a gente vai usar, mas ainda não bati o martelo. Então, quando a gente tiver certeza, a gente volta aqui para contar para vocês. Mas a ideia mesmo é trazer um sistema que o pessoal já joga, já conhece, que seja interessante, né? Que seja versátil, né? Porque normalmente o mais difícil é achar um sistema que seja versátil no sentido de a base dele é fácil de mover, mas eu posso acrescentar uma regra aqui, ele vira de terror. Eu posso tirar algumas coisas, ele de repente vira outro gênero, né? Então a gente está pesquisando isso já faz alguns anos, para falar a verdade, e acho que esse ano a gente encontrou, falta mesmo tempo. sim, sim. Bem, eu tava aqui até. Gente, desculpa de a gente se empolgar na parte de falar de sistemas ou até mesmo de cenários aqui, porque o apagão ele faz isso. Boa parte das coisas da DACO faz isso, pelo menos comigo, né? O Rafa mesmo já sabe lá no grupo do Atos, quando a gente tá lá no grupo, né? Bem, eu vi que tem algumas coisas que eles estão aqui prestes a acabar do apagão. Se a pessoa não conseguir pegar aqui pelo financiamento, tem o sério risco de não ter mais, né? É o Cidade Sem Lei barra Luz, que é vamos chamar de o volume básico, né? Onde algumas das regras do apagão já são. O universo é apresentado ali, né? O universo do apagão como um todo. E esse a gente não tem muitos exemplares. Na campanha, no momento, tem 10 exemplares. Então, é o kit completo, para quem não tem, normalmente quem não vai ter esse, normalmente não tem nenhum. Então, já tem, acho que, quantos são? 7, 6? Acho que sobraram poucos. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. Eu tô olhando aqui pelo menos a parte onde tem todos aqui, ele só tem 7. tá 7 de 10 disponíveis. Então, e a gente está esperando chegar num percentual legal, que eu quero acrescentar algumas coisas que estão limitadas. Então, são os últimos exemplares do jogo que eu tenho aqui, as últimas camisetas. Então, vai ter umas coisas que a gente vai fazer num segundo momento. E que nem te revelado ainda, tô boca de sacola. Boca de sacola. A gente vai soltar no segundo momento da campanha. Então, tem algumas coisinhas que estão reservadas. Fiz uma miniatura, cara. Poder fazer uma miniatura muito louca do Mandril. Vou até procurar aqui eu não sei se vocês conhecem o Nego Jota também, aí da Baixada Santista que tem ele falou que quer fazer as miniaturas, então provavelmente ele vai fazer. Caraca, eu conheço ele. Conheço sim, sim. Ele Nossa! tem uma loja bem louca a loja dele. Bem, Raga, tá contigo. Cara, imagino eu, Rafael, que tu devas ter uma linha diretriz para a história. Se sim, claro que tu não precisa revelar nada, mas como é que tá esse teu processo criativo? Porque olha,
Uma das coisas que me chama a atenção de cenários em que um ambiente urbano se completamente desmoronou e virou uma história de sobrevivência, ele acaba, tipo assim, a crise vira pano de fundo, porque o que realmente se torna o plot principal da história é os dramas da sobrevivência. Segue esse mesmo ritmo dentro de Apagão ou tu vais por uma outra pegada, como tu falaste, por exemplo, de Vampiro à Máscara? Cara, eu acho que segue por esse caminho, sim. Eu tinha a pretensão de terminar o Apagão, cara. Eu lembro que quando a gente fez o Cidade Sem Lei, eu tinha vontade de fazer 3 volumes e encerrar. E aí e as coisas foram mudando, né? E aí eu fui sentindo vontade de contar outras histórias. E depois que eu li a fase do Hickman do X-Men, dos X-Men, X-Men é um negócio que eu amava muito. E aí eu detesto a fase de Joss Whedon, porque literalmente ele pega o segundo, a era de prata dos X-Men, que é a fase ali do Grant Morrison, a era de ouro seria, claro, é o Claremont, né? E aí ele pega ali a fase de prata ali, né, uma coisa muito importante, e joga fora e faz uma fanfic dos X-Men do Claremont e Byrne, né? Então eu achei muito ruim, um negócio que não tem cabimento que foi feito ali, né? E o X-Men sofre muito com isso. Com a saída do Claremont, o Jim Lee também deu uma boa bagunçada com o universo, aí veio um monte de cara ruim, e o Morrison foi o que deu um outro tapa. E com a fase do Hickman, eu pensei, nossa, alguém que tem ali que sabe o que é X-Men, que gosta do universo, que sabe que tem múltiplas possibilidades, e que pega e faz uma primeira fase que é literalmente, ó, esses são os brinquedos, é só contar as histórias dentro disso aqui, não precisa inventar mais nada, sabe? E uma coisa que me cativou ali foi que eu pensei, poxa, eu não preciso terminar Apagão. Eu preciso que cada história seja uma história muito legal dentro do universo do Apagão. Porque aí eu tenho a liberdade de ficar criando história. Por exemplo, tô com uma história nova, próxima, vai ser sobre pipas. Eu tô com essa noia do pipa faz tempo, porque eu pensei em uma coisa mais analógica possível. E aí eu fico pensando sempre, o apagão me remete também a uma espécie de Jogos Olímpicos da periferia, tá ligado? Eu sempre penso assim, nossa, tem que ter os Jogos Olímpicos da periferia. Teria o picho, teria o skate. Olha, eu fico viajando nisso. E aí o Pipa tá entre os Jogos Olímpicos da periferia que ficam na minha imaginação para a história do apagão. E aí eu fiz uma história curtinha, apresentando até uma gangue nova e tal. Então a gente, aos poucos eu vou trazendo ideias. Essa, por exemplo, o Grito Mudo das Ruas é literalmente a história de um dos personagens que aparece na edição Cidade Sem Lei e não aparece de novo, que é o Babu. Eu quero começar a trabalhar também isso, porque é o que eu gostava também nos X-Men. Tipo, porque tem uma edição que vai pegar aquele cara lá que você viu uma vez e vai dar um plus nele, e aí ele passa a aparecer mais, sabe? Eu acho isso muito legal, né? E traz novos personagens, que são a turma deles de pichadores e tal. Mesmo ele sendo dos macacos urbanos, ele era de vários grupos de pichadores, então já dá um outro caminho. Eu estou fazendo agora um outro, esse do Pipa já está sendo desenhada, eu estou fazendo agora uma outra história que eu quero fazer sobre algumas experiências que eu tive muito esquisitas como liderança, sabe? Tipo, umas experiências muito ruins, tanto de receber coisas ruins como fazer coisas ruins, e eu quero pensar sobre isso. Então, Apagão, ele é sobre dramas, mas ele também é sobre vivências, né? Então, normalmente eu escrevo sobre coisas que eu vivi, passei, estão me perturbando, então eu sempre coloco, né? O meu parceiro aí da Draco, e meu editor, ele sempre fala, e sempre quando encontra alguma coisa assim na história que ele fala, isso aqui o Rafael viveu, ele me conhece muito bem. Ele fala, agora eu achei o Rafael na história. Então, assim, tem muitas coisas, assim, tem uns temas que eu sempre tô lá e ele já sacou. Então, essa proposta que você falou é a proposta que eu tenho mesmo. Contar os dramas da humanidade, e não só isso, mas também pensar como seriam esses universos fora. Esse é um tema clássico da Draco e eu vou trazer. Como seriam esses universos que a gente acha muito interessantes nas obras norte-americanas, japonesas, europeias, aqui no Brasil? Então, sei lá, eu gosto muito de Akira, por exemplo, que é uma obra pós-apocalíptica com Gandhi. Eu gosto muito de Guerreiros do Bronx. Até se você falou de Vampira Máscara, é uma referência, né, grande no Apagão. Outra referência muito grande no Apagão e que eu nunca reli, comprei de novo esses dias, eu nunca reli, é Terra de Ninguém, Batman Terra de Ninguém.
que eu nunca vi ninguém falar, ô Saquei, acho que você roubou várias ideias do Batman Terra de ninguém. Ninguém fala, né? Mas eu roubei mesmo. Então, assim, que a gente criar, né, é pegar todas essas coisas que você já tocou na vida, não necessariamente você lembra exatamente delas, mas misturar num caldeirão e colocar um monte de coisa da sua vivência, da sua personalidade, do que você tem medo, do que você acredita que é o mundo, e aí sai uma coisa nova, né? Sim. Então, meio isso. E olha, uma das coisas assim que eu acho super interessante do teu formato é que tu fazes a história com começo, meio e fim. E aí tu não precisa ficar pilhado de ter que estar girando uma nova continuação para ver um fim. Tu pode sempre criar uma nova história sempre que tiver vontade. Eu acho esse formato muito legal. Lucas, Bem, só uma de repente, não sei se tu conhece, mas já fica até a ideia aí pra ti. O Valpassos, eu sempre volto e meio quando a gente conversa, acabo falando do Valpassos, né? Ele tem um jogo em cima com pipas e ao mesmo tempo o pessoal da Maloca Games, que eles são jogos de board game para periferia, eles têm um jogo chamado Pipas, Pode né? crer. Eles têm até mesmo o próprio jogo chamado do Favela Venceu, Pode crer, né? eu Então, conheço. e aí, cara, ele dá uma boa combinação, e até porque esse final de semana eu participei de camping em trilha, né? Como participei, não, eu fui um dos organizadores. Os organizadores é eu e a Renata. E nisso, pô, a gente usou tecnologia em algumas coisas, mas ao mesmo tempo teve um momento da trilha que a gente ficou sem tecnologia nenhuma. Porque a ida da montanha para cachoeira, do parque para cachoeira, não tinha sinal, né? E aí eu não tinha percebido que no mapa tem o sobe e desce da trilha. E aí depois eu fui entender que o sobe e desce da trilha na verdade são montanhas. Que você literalmente sobe a montanha, desce a montanha, sobe a montanha, desce a montanha. E aí é onde eu vejo, pô, se eu tivesse com o mapa desde o início, eu acho que eu teria percebido mais, porque eu só tinha uma foto do mapa e fomos, seguimos, entendeu? E aí olha, uma montanha mais à frente, essa montanha, será que tem uma trilha? Será que não tem? E burro Ronaldo a gente, né? A gente, depois quando estava subindo a montanha, eu falei assim, então, gente, lembra aquela montanha que eu falei lá para trás que a gente estava vendo? A gente tá nela. Tem umas coisas assim no primeiro apagão, no Cidade Sem Lei, né? Que tem aquela personagem que é a sobrevivente urbana, né? Então eu fiz bastante pesquisa disso. Tem, principalmente os americanos são meio doidinhos lá para essas coisas de fim do mundo e tal. Eles têm toda uma cultura de sobrevivencialista, né? De saber sobreviver em ambientes urbanos e selvagens, né? Então, eu pesquisei bastante, eu gosto dessas coisas, eu acho interessante. Poxa, mas o pipa, cara, olha só o que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando falar com um cara que faz um pipa famoso do Brasil para usar o pipa dele na história. Eu fui lá, bati papo com ele, mas ele esqueceu, nunca mais falou comigo. Eu vou ver se eu vou lá de novo. É o Malvadão, você já viu esse pipa? É um pipa clássico da periferia. Se vocês pesquisarem Malvadão aí, vocês vão ver que é um pipa bem lendário. Que o cara que desenvolveu o estampa, eu tava falando com ele uns anos atrás, mas ele sumiu, foi para outro rolê. Ele vendeu a loja, abriu outra e aí a gente perdeu o contato. Mas assim, quando tiver mais perto de finalizar, porque eu vou ter que decidir como é que vai ser a pipa da história, então eu vou ter que falar com ele, né? Porque é uma pipa clássica que eu queria usar, né? Então eu queria usar oficialmente, sabe? Que ele liberasse para eu usar, até porque é mais uma questão mesmo de interesse meu de registrar essa parte da nossa história das quebradas, sabe? Então acho que é bem legal esse negócio do pipa que tem uma estética que vira camiseta, que vira apelido. Sim, a música que tem uma música que tem uma fala de malvadão, tá ligado? Acho que é um funk. E tem a ver com essa pipa, cara. Então, assim, tem várias coisas das ruas, né, que eu acho que é muito interessante isso. Que a gente vai ouvindo um fragmento de uma ideia, mas ela faz parte de uma outra coisa. Isso eu curto pra caramba, sabe? Que você começa a pesquisar, você vai falando, olha só, cara, esse cara que eu via pichando cripta é o mesmo cara que invadiu o, a exposição, que foi parar, que pichou lá em Berlim, é o mesmo cara, tá ligado? É a história do mesmo cara.
Então você vai procurar ali o documentário sobre o Cripta e tudo que ele vem fazendo, o cara é tipo um pichador super influente, ele é um cara transgressor, que ele colocou o picho como um instrumento de combate artístico mesmo, assim. Então, assim, eu fiz uma pesquisa para ir além das minhas experiências empíricas de ter amigos pichadores quando eu era adolescente, para ir para um lance mais de tentar entender socialmente, tentar entender o que, que é o picho para além do óbvio, né? E, poxa, tive experiências muito legais, né? Descobertas que aprofundaram a minha visão disso. Eu já achava bacana, mas eu não imaginava que tinha tanta coisa sobre, sabe? Quando você começa a pesquisar mesmo e vai mergulhando e fala, "Caraca, olha como tem informação sobre isso." E, e é até uma homenagem aí à galera que viveu, vive e morre pelo picho. Esse quadrinho é meio que uma homenagem a eles. Eu tava falando com um amigo aí, ele falou assim, mas ele é envolvido com o pessoal da pichação. Eu tava falando, mas tem algum pichador da história em quadrinhos? Eu falei, cara, mas se algum pichador decidir fazer um quadrinho, eu não vou ficar chateado, não. Tipo, não tem que ter um pichador para fazer uma obra de arte sobre uma. Não tem que ter uma pessoa daquele de que viveu aquilo pra você fazer uma obra de arte, né? Aquilo é sobre a sociedade. Acho que a gente tem que pesquisar, tem que conversar, tem que ter um olho aberto, tem que ter uma sensibilidade aí. Eu concordo que realmente fazer sem isso não dá. Mas essa ideia de que você não pode contar histórias que não são sua vida e tal, isso meio que vai contra as profissões de contar histórias, sabe? O cara vai, né? Eu acho que é um pouco complexo, mas é isso. Então, você tem que ter alguma vivência, tem que ter alguma experiência, mas não necessariamente você precisa ser um representante daquele grupo para fazer uma história. Senão você não vai falar de si mesmo, você vai ter autobiografia. Então, é uma coisa que eu ouvi e falei, caraca, eu moro em São Mateus, né? Eu tenho que ouvir essas coisas. Puxando busão desde moleque, né? E tal. Aí fiquei meio bolado, né? E esse amigo, ele não mora mais na quebrada, ele já mora num bairro super chique, eu lá em São Mateus ouvindo isso, sabe? Tipo, Nossa, zoado, cara, né? onde a pessoa mora e vem falar o quê, velho? A pessoa... Nossa. É normal, é porque eu acho que a galera quer. Eu acho que há uma confusão entre as pessoas que se aproveitam de quem tem alguma estética da quebrada e ganha dinheiro em cima dos caras. Então, por exemplo, a galera que usa a estética do picho para fazer produto e não tem ninguém envolvido que tem a ver com isso, né? Usa o picho do cara, usa o próprio tag que o cara fez para isso e tal. Mas nós estamos falando de uma história em quadrinhos, né? Já não tem dinheiro envolvido. A segunda coisa é uma forma de registro cultural, de troca de ideias, sabe, de mergulho numa coisa que está aí, que a sociedade não deve ignorar. Então, há uma preocupação minha em abrir um diálogo, né? Não é uma verdade absoluta, é uma história baseada em vivências, em conversas e tal. E aí eu acho curioso, né, que fica esse negócio que eu acho que às vezes a gente perde as oportunidades de viver e tal, e experimentar coisas que não são exatamente aquilo que você vive, né? Então, eu não vejo nenhum problema de alguém que não é da minha área fazer uma coisa da minha área, desde que ele se importe com isso, sabe? Desde que ele esteja fazendo uma coisa que faça sentido, com, com atenção e cuidado devidos, né? Pelo menos é a minha visão. Sim, uma coisa que de coincidência que teve, pelo menos, eu adoro quando aparecem coincidências, né? Pra mim não existe isso. Pra mim, se apareceu é porque tem um motivo. Eu fui assistir hoje a série da Mente Excepcional, que eu assisto pelo Piratex, com orgulho, e não tenho medo de falar isso, né? E essa Mente Excepcional, ela é uma detetive que ela tem autismo, ela tem várias neurodivergências ali. E esse episódio foi sobre pichação. O ex-marido dela, que está desaparecido, ele era um pichador, né? E aí foi descobrir que o cara estava envolvido também com casos tipo estilo FBI, mas o cara ele não era, ele era e não era. E aí, nesse episódio, foi um cara que ele morreu e de primeiro momento estavam colocando. Olha o spoiler, mas. What the hell? De primeiro momento queriam culpar o outro amigo dele, o rival dele, que também faz pisações,
mas o cara, ele tava parceiro dele em um outro local, porque estavam pagando bem, e os dois se juntaram para poder fazer as prestações. E aí, tipo, cara, eles mostraram bastante do Piche, entendeu? Então, tipo, Peraí, foi peraí, muito era picho top. ou era grafite? Porque é diferente. O É, grafite, o grafite ele é mais gráfico, né? Ele é uma coisa, é tipo, ele, ele, ele é um meio, ele já é um outro rolê. Seria para os americanos o grafite é o picho, de certa forma. Aqui uhum, o picho, ele é um negócio literalmente para você incomodar. Então ele em São Paulo especificamente é pichoteca no X, é outro rolê. É o tag reto, que é aquela letrona bem angulosa que quase não dá para entender. É feito para quanto mais alto na cidade melhor. Ele é feito para o cara se falar, para o cara falar, olha, eu existo, eu tô aqui, ó, lá no prédio tal, tem o meu rolê. Ele tem toda uma questão de marcação de território, de você não poder passar por cima. O grafite já é uma parada mais aceita pela sociedade, já foi meio que absorvida, né? Então você ganha dinheiro para fazer o grafite. De repente tem uns grafites que são feitos em escolas e tal. O picho não, ninguém vai pagar para fazer um picho, cara. O cara vai chegar e ele quer fazer num lugar que não pode. Então, você está falando uma coisa interessante, que aí me permitiu lembrar disso. Então, o Místico, ele tem um documentário sobre o Cripta, que deixa eu achar o nome aqui. Tem um documentário sobre o Cripta, que é muito bom, e ele vai mostrar o Cripta fazendo uma faculdade de. Eu acho que é o Cripta, posso estar confundindo. Está fazendo uma faculdade de como se fala? De artes, né? E aí a conclusão do curso dele foi invadir a exposição dos outros artistas e pichar tudo, cara. Mano, as pessoas ficam em choque. É todo mundo chorando, todo mundo tipo desesperado. Aqueles manos sentando um pau. E aí a galera falou, tipo, tá, o que que é arte? Que arte que dói mais? Conta pra mim, qual que é o negócio que ofende, que entra na alma das pessoas, assim. Então isso é um pouco, é claro, né? É assustador de certa forma, mas ao mesmo tempo é apaixonante. Você vê que os caras é uma das poucas artes perigosas ainda, então, né? Vamos dizer assim, que provoca, incomoda e ninguém entende bem, né? Se é só um protesto, se é arte, se não é, sabe? Tem toda uma discussão que já tem algumas décadas aí, vamos dizer assim, mas mesmo assim ainda tem muita história sobre, né? É muito legal esse documentário. Eu vou ver se eu acho aqui enquanto a gente conversa. cara, eu vou te falar que, pelo menos na série, eles usaram o termo Piche. Só que assim, eles realmente falaram que o objetivo deles ali, de muitos que estavam envolvidos, era incomodar. E aí era onde até o outro rapaz ele usou isso. Ele falou assim, pô, mas a gente precisa ganhar pão, né? O Eu era outro bicho rival mesmo. dele. E aí na hora que ele chegou e falou assim, o ganha-pão, aí foi até onde eu. Porque eu tenho um amigo meu, aqui de Santos, que ele é da parte de grafite e piche, entendeu? Ele faz as coisas para ganhar dinheiro, mas também. E eu tenho o pessoal aqui que faz a garagem rap, né? A garagem de rimas de rap, e eles vão nos locais justamente para pichar. Que não pode? Ah, então tá, então vamos deixar a nossa marca aí. É foda. E assim, tem uma coisa importante sobre o picho, e é aí que vem a coisa da realmente ter que respeitar e entender o rolê, é porque sofre muita opressão da sociedade. Então, o cara vai fazer isso, eles morrem, são derrubados, a polícia maltrata muito, a polícia atira nos caras covardemente, picha dentro da boca. Então, assim, eu acho que é uma galera que falta, inclusive, eles se verem de maneira interessante em obras de cultura, sabe? Então, por isso que eu achei que poderia ser uma coisa bacana, porque eu acho que é um pessoal que, cara, são os heróis da quebrada deles muitas vezes, sabia? Então, assim, eles estão ali e a galera fala, pô, você conhece fulano? Fulano fez aquele picho ali, fez aquele. Ele tá em toda parte, tem uns caras que picha abaixo, né? Picha, não sobe, né? Mas picha em todo lugar. Você vai em todo lugar, você encontra, né? Então, assim, tem Ó, achei o documentário, chama literalmente Picho. É, e aí, Show! e aí, e aí, galera, tem um pessoal que eles vão criando um renome, né? Então, eu citei o Cripto aqui, que talvez o mais importante, mas coisas são vários. Aí tem a Fúria, tem o Ícone, tem.
Iaco, tem um monte, tá ligado? Se você olhar aqui na cidade, você vai encontrando e você começa a identificar e começa a sacar qual que é. Eu acho que isso é uma coisa bonita, cara. Eu olho assim e piro, assim. Ainda mais quando o cara faz essas aventuras, você fala como ele subiu nesse prédio, como ele entrou nesse lugar, né? Então há todo um esquema, né? Há todo um planejamento, inclusive, né? E tem várias técnicas de pichar, tem com escadinha, tem os caras que penduram com corda, meu, escalada. É só doideira, cara. O pessoal, e muito a ver com os personagens do Apagão, tem tudo a ver, desde o começo. Raga, tem mais alguma pergunta? Não, pode seguir. Bem, já pra gente, até por causa do horário mesmo. O Rafa, tem alguma coisa a acrescentar do apagão? Ou a gente pode ir embora pra rádio? Cara, tem sim, cara. Eu queria comentar que agora a gente tá fazendo fechando essa nova edição, né? Mas quem quiser, como você comentou, quem quiser ler o Apagão, você pode começar por qualquer exemplar. Mas o mais importante, que cada apoio que a gente recebe lá ajuda a gente não só a continuar criando histórias do Apagão, como continuar criando histórias em geral, né? Porque hoje, acho que quem decidir participar de qualquer campanha de financiamento coletivo ou comprar uma obra de literatura, de quadrinhos, você já está fazendo um negócio totalmente fora do óbvio, né? A corrente do mundo agora é ir em direção ao que está, como é que eu vou dizer, coisas efêmeras, né? Então a gente tem as redes sociais, a gente tem novela de frutinha, não frutinha no sentido pejorativo, mas de frutas mesmo, novela de fruta, qualquer coisa assim vazia e de propósito, conteúdo, né? Literalmente para ganhar só sua atenção. Eu acho que você investir um pouquinho aí em trocar com algum artista, trocar com algum contador de histórias é sempre interessante. E mais do que isso, eu nem acho tão interessante a pessoa, eu vou apoiar, e não ler. Eu acho mais legal a pessoa apoiar e vir falar para mim o que ela sentiu, o que ela pensou, né? Normalmente são as pessoas que mais têm conexão. Então eu vou num evento, tem sempre aquele leitor que vai lá conversar comigo que sacou alguma coisa, ou que pegou alguma parada, ou veio me perguntar de onde eu tirei alguma ideia, né? Então eu acho que essa troca, né, que a obra permite, né, que a escrita permite, ela é um negócio que a gente não pode perder, né, que a gente precisa construir sempre, né? Eu mesmo adoro apoiar e garantir obras do meu interesse e tal, não dá para apoiar tudo, mas uma coisa ou outra é importante para troca. Ainda mais num mundo em que a gente vive, de repente rola um blackout e você tem seus gibis impressos aí na sua casa, não precisa se preocupar com as suas obras digitais que não servem para nada. Vai ser. Então tá aí, ó, já tem a sua biblioteca. Eu tenho a minha aqui, ó. Um monte de coisa impressa aqui, só aguardando o cair da eletricidade. Boa, boa. Eu vou te falar também que tem lá no outro quarto. Tá aumentando. Eu não tô, e eu não vou deixar. E é aquela coisa que, pô, isso é uma coisa geral pro pessoal. Eu sei que tá acontecendo de. Ai, eu vou apoiar não sabendo, mas, cara, olha quantas obras a Daco já entregou. Olha quantas obras a Daco já fez. O Rafael, ele sempre tá em volta e meia aí nos lugares, nos grupos, conversando, em evento. É de fácil acessibilidade ele. Então, bora apoiar o apagão aí para poder continuar, poder motivar cada vez mais de ter mais e outras obras, tanto da Daco, não só da Daco, mas até mesmo outras literárias e de quadrinhos. Da- Só essa conta atual da Draco, a gente tem 71 projetos finalizados e praticamente entregues, assim. Tem um ou outro que está finalizando entrega, mas o resto já está tudo entregue. Então, assim, a gente lança nossas obras assim, né? É a forma como a gente encontrou para continuar produzindo no modelo de mundo que a gente tem hoje, né? Hoje não temos tantas livrarias, não temos tantas comic shops, né? Banca de jornal. Então, é uma forma de fazer que a gente encontrou, que a gente achou a mais democrática, que dá para ver todos os dados, que o autor consegue ver quanto vendeu, etc., é o financiamento coletivo. Então, para nós é muito interessante, né? Mas assim, outra coisa que eu preciso falar eu cheguei aqui chegando, que eu cheguei em cima, mas vou agradecer vocês aí pelo espaço, pela oportunidade. Tava na correria aqui, pensei, será que eu vou conseguir participar? Eu tava eu e o Lucas conversando, será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Eu também cheguei hoje de viagem e tal, né? Eu tava, sabe onde? Praia Grande.
Eu tava aqui? Tava, tava na aviação. Minha família tem um apartamento aí. Aí eu fui ficar fiquei 2 dias aí. Eu tava aqui, eu tava em São Sebastião. Nossa, velho. Caraca. Aí eu tava na Praia Grande, fiquei uns dias para dar um relax. Aí, como eu já tinha que trabalhar hoje, já vim voando para cá. Então eu não sabia se eu ia conseguir dar conta aí, porque tava bem cansado, né? Porque eu dirigi direto. Mas eu não peguei trânsito de manhã, então já tava mais tranquilo. Falei, vamos ver se eu consigo fazer. Tá de boa, foi ótimo. Obrigado mesmo pelo convite. Sempre vocês me apoiando aí em vários sentidos. E a gente sabe, as carinhas das pessoas que a gente aqui ajudam a acontecer, a gente lembra. Então, assim, é bacana, cara. Eu acho que é uma troca. Eu acho que, na verdade, eu não gosto de um discurso de, ai, me ajuda, eu tô precisando. Não, na verdade, assim, tô fazendo umas histórias aí muito loucas, completamente diferentes do que você tá vendo, e aí te convido a participar disso. É muito mais divertido, mas se você apoiar, realmente vai ajudar a construir histórias novas. Mas a pira é, meu, gostou dessa parada? Gostou desse universo pós-apocalíptico brasileiro? Então vem curtir, vem trocar ideia, e ver a gente criar coisas novas. É isso. É uma troca equivalente que a gente meio que faz, né, cara? Tu falou da parte de tranquilo. Pra mim, ontem eu peguei um baita do engarrafamento e hoje quase que eu morro no ônibus. Só básico, né? O fogo lá ao redor, lá, tudo, mas consegui estar aqui. Não, muito bem, mas tô aqui. Bem, Raga, a gente pode ir pra parte da rádio. Então pronto, a rádio é uma brincadeira de misturar música com o tema da noite. E hoje o tema é o Apagão, que é o quadrinho que vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais com as falas do Rafael. E aí Lucas e Rafael vão indicar uma canção que possa se relacionar com a temática de Apagão. Quem começa a brincadeira é o Lucas. Cara, eu vou pegar uma música que, na verdade, ela pega justamente o apagão, ela pega justamente o que aconteceu comigo desse final de semana, ela pega tanta coisa, e a música, para eu pegar a música foi um sacrifício, porque a música, ela me apareceu na hora do acidente, né, a música, eu não estava achando ela em nenhum outro lugar, só estava achando literalmente no Spotify, e eu xingando aqui o computador e falei, caramba, essa música tem que aparecer. E é de uma banda mexicana chamada Geométrica. Não sei quem conhece, se não conhece. Eu sei que em alguns locais eu tô vendo poucas pessoas conhecendo, mas eu achei muito da hora. Ela é de 2015. Essa música é de 2016. Eu descobri até a data da música, caraca. É do universo geométrico e o nome da música é Exploradores, né? E eu acho que tem tudo a ver essa parte de exploração, conhecimento, sobrevivência envolvida com um apagão. Então vai ser essa a minha indicação de música, até porque eu sobrevivi hoje, né? Então é justamente isso. Muito boa. E tu, Rafael, qual canção você indica? Rafa, Oi, deu uma travada aqui. Voltou Tranquilo. normal, peraí. Cara, voltou. eu, eu penso bastante aqui. É difícil pra mim escolher uma música do que eu tô querendo fazer aqui. Normalmente eu fico pensando no disco. Mas, cara, eu acho que a banda que mais representa São Paulo pra mim hoje nem é uma banda de pessoas de São Paulo. É uma banda de pessoas de Fortaleza que moram em São Paulo. É o Jonathan Doll, os Garotos Solventes, meu amigo Jonathan Doll aí. Cara, eu não sei escolher uma música disso, cara. Eu vou dizer a que faz muita diferença pra mim e que não necessariamente tem a ver com um apagão, mas é que chama Trabalho, Trabalho, Trabalho. E é uma música que vai falar assim, sobre a vida insuportável de quem mora nessa cidade, de que tem que atravessar trânsito, pegar o ônibus lotado, e aí não querer entrar no trabalho quando chega perto, aí para no boteco, decide tomar alguma coisa, e fica naquela angústia e não sei o quê, e quando chega faz tudo no automático, chega em casa e pede uma pizza, come, a vida dela é isso, esse ciclo infinito de vazio de morar em São Paulo. E essa música é fantástica. Trabalho, 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 do Jonathan Doss, Garotos Solventes. E é uma das minhas músicas favoritas, entrou de trilha sonora do Olho de Vidro, quando a gente estava fazendo campanha e tudo. E é com participação do Fernando Catatal e da Ava Rocha, que é a filha do Glauber Rocha, cara. E, que é uma baita cantora. Então, assim, cara, mas esse disco todo chama Alienígena, e tem a ver com ser um alienígena em São Paulo.
Que tem várias, tem Edith com Joelma, essa é maravilhosa, cara. Que a música tem um momento que a pessoa cai e faz, do Edith, tipo, é um grito de pessoa caindo no meio da. É um negócio muito bizarro. Música sobre o Vale do Anhangabaú, cara. É um disco espetacular. O Alienígena saiu em 2019, eles estão prometendo um disco novo para esse ano, mas esse eu acho que é um daqueles discos que representam uma cidade. É isso. Muito bom. Então aí as indicações de canções, volta para o Lucas. Bem, eu acho que a gente já nesse meio inteirinho a gente falou o que rolou na semana conosco, né? Já tá mais aí do que falado, do que dito, né? Até o que vai rolar nas próximas, o próprio Rafael já citou aí da pipa e tudo, mas até eu esse final de semana eu vou para uma cafeteria para poder mostrar a cafeteria, o pessoal conhecer, jogar lá, que aqui no Boqueirão aí eles chamaram a gente, então aceitei bem o convite. Domingo eu vou estar no cinema lá com o Steampunk Santos, que a gente vai estar vendo Liga Extraordinária do bar, né? E o bar que faz o Steampunk Santos, né? Eu acho que é uma outra coisa que também tá merecendo muito por ser mostrada para sobrevivência, porque estão tentando fazer de tudo para fechar lá, né? Mas é isso. Eu agradeço também, Rafa, de tu ter vindo aqui participar com a gente. Sabe que aqui vai estar de porta aberta para tudo que for de obra para DACO, tudo que for de obra que vocês estiverem envolvidos aqui. É um local para vocês mostrarem, falarem. Já temos nossa amizade aí de um tempo, então, cara, saiba que o que você precisar, contem com a gente. Eu que agradeço aí, desculpa a correria como chegar em cima e tudo, mas vocês são incríveis, aí merecia todo o tempo que eu pudesse dar. E aí, assim, é uma troca, né, cara? Eu acho que a gente vai mantendo o contato também, porque é tanta coisa acontecendo. Eu já percebi que várias das pessoas que eu ajudei ou que me ajudaram, a gente perde contato, né, com certa idade. A coisa muda, né? Então, eu tenho feito isso de retomar contato com amigos, e isso não significa que a gente gosta menos ou mais da pessoa, né? É literalmente que é um mundo muito conectado, insuportavelmente conectado a ponto de a gente ficar sozinho. É um negócio muito estranho. Então, você está sempre disponível, mas está sempre sozinho, né? E agora as redes são antissociais, agora não, nos últimos 10 anos, então a gente fica cada vez mais isolado, né? É difícil você ter um ponto de contato, né? Eu acho que esses momentos são importantíssimos. Então, contem comigo, se precisarem para algum outro tema, aí estamos aí. Vamos desenrolando. Beleza. Bem, Raga, a gente pode ir para despedida. Então bora. Rafael, que bom tê-lo de novo aqui conosco. Que bom que a galera pôde assistir aqui mais um projeto seu. E vamos chegando ao final de mais um Giro da Semana. Espero vê-los novamente semana que vem com a gente. E agora, fazendo nossa despedida tradicional, convido o Lucas e o Rafael para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Valeu,